Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para nossa última semana, então, do PET 2, a nossa semana 6, né? A gente vai trazer uma complementação do que nós vimos na outra semana, que foi a respeito do campo elétrico, né? Essa semana agora a gente vai falar sobre as linhas de campo elétrico, que são as linhas que representam esse campo elétrico, ok? E também de uma coisa chamada campo elétrico uniforme. Tá certo? Então, é como se fosse uma complementação da parte do campo da semana passada, ok, gente? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é como as linhas de campo se comportam, né? Como que a gente representa um campo elétrico? A primeira pergunta é essa. Como que a gente representa um campo elétrico? Através das linhas de campo ou linhas de força. Significam a mesma coisa, tá? E essas linhas de força, elas são linhas que vão dar a orientação do campo elétrico. Então, no caso de uma carga positiva, como essa aqui, ó, essa carga positiva, ela sempre vai ter as linhas de campo para fora, porque ela está indicando que o campo elétrico está agindo nesse sentido, certo? Enquanto a carga negativa, certo? Vai ter o campo vindo em direção a ela. Então, as linhas de campo, ó, são todas direcionadas para a carga negativa, tá certo? A gente pode ter, isso é o caso de uma carga só, né? Mas a gente pode ter mais de uma carga. Então, olha só as figuras interessantes que se formam. Nesse caso aqui, ó, é positiva, então tá saindo tudo do positivo. Então, sai as linhas lá do positivo, para fazer o quê? Para chegar lá no negativo, tá? Sai do positivo, chega no negativo. E com isso, a gente vai obter essas figurinhas que são chamadas figuras de linhas de campo, tá certo? É bem interessante quando é de repulsão. Se for de repulsão, fica um buraco aqui no meio delas, ó. Igual essas negativas aqui, né? Estariam chegando linhas de campo aqui nessas negativas, ó. Certo? Porque negativo tá chegando, né? Só que aqui, entre elas, fica uma região vazia, porque tem repulsão, né? Então, elas não podem ter essa atração, como nesse caso aqui, ó. Tá acontecendo repulsão. Então, as linhas de campo representam ali um buraco naquela região. Um outro fator interessante, gente, é o seguinte: aqui nós vamos ter sempre onde as linhas de campo forem mais intensas, igual nesse caso aqui, ó, é porque a carga é maior, tá? Então, linhas de campo menos intensas representam cargas menores, ok, gente? E aí, a gente tem o campo elétrico uniforme. No campo elétrico uniforme, o campo elétrico uniforme é aquele que tem o mesmo valor em todos os pontos, tá? Para representar o campo elétrico uniforme, nós vamos utilizar linhas que podem ser na vertical ou na horizontal, tanto faz, tá? E essas linhas vão determinar justamente qual é o sentido do campo elétrico, né? Que vai ser sempre saindo ó, da placa positiva em direção à placa negativa, tá? Da positiva para negativa. É assim que a gente vai obter os nossos vetores campos elétricos, né? Aqui são os nossos vetores campos elétricos, ok? Sempre lembrando que quando falar de campo elétrico uniforme, o campo ele vale a mesma coisa em todos os pontos, né? Para essas cargas aqui que nós havíamos calculado o campo, ele vai variar com a distância, né? Então, aqui não, aqui ele vai ser igual em todos os pontos, ok, gente? E a gente vai para a nossa apostila, para o nosso PET, fazer os exercícios que se encontram nas páginas 121 e 122. Vocês vão fazer o número 1 depois, certo? Mas o número 2 está dizendo o seguinte, ó. As linhas de força do conjunto de cargas Q1 e Q2 são mostradas na figura. Então, está mostrando para a gente as linhas de força. O desenho está meio ruim, mas a da vermelhinha são forças saindo. Tá? Até coloquei essa setinha para indicar isso. Ó. Então, aqui as forças estão saindo. Enquanto elas chegam aqui, ó, na azul, certo? Então, o que, que acontece? Se está saindo da vermelha, ela tem que ser positiva. Se está chegando na azul, ela tem que ser negativa, certo? Então, é o que falou aqui, ó, Q1 é a positiva e a Q2 é a
negativo, ok? Então, é a nossa letrinha C, beleza, gente? Vamos, então, agora, vocês vão fazer o 3 e eu vou fazer o número 4. O número 4, ele fala o seguinte, ó, a figura mostra, esquematicamente, as partes principais de uma impressora a jato de tinta. Durante o processo de impressão, um campo elétrico é aplicado de modo a desviar as gotículas eletrizadas. Dessa maneira, as gotículas incidem exatamente no lugar programado da folha de papel, onde se formará, por exemplo, parte de uma letra. Considere que as gotas são eletrizadas negativamente. Então, as gotinhas são eletrizadas negativamente. Para que elas atinjam o ponto P da figura, o vetor campo elétrico entre as placas tem que ser representado por qual dos vetores? Então, para que elas atinjam o ponto P da figura. Então, eu quero que a minha carga, que estava aqui inicialmente, ó, é uma carga negativa, né? Eu quero que ela saia dessa região aqui, ó, que estava tendência em linha reta, né? E ir em direção ao ponto P, ó. Certo? Então, eu quero que a minha carga, que estava ali no meio, suba. Então, eu quero isso, que a minha carga suba. Para a minha carga subir, porque é lá no ponto P que ela tem que atingir, né? Para a minha carga subir, eu vou ter uma força aqui para cima, gente, ó. Vou ter essa força aqui para cima, né? Já que eu vou ter essa força aqui para cima, o que, que vai acontecer? A minha carga não é negativa? Toda vez que a carga for negativa, se a força está para cima, o campo vai estar para baixo, né? Sentido oposto, certo? Então, a gente encontrou o sentido do campo. O sentido é para baixo, certo? Já que a força tem que ser para cima, né? Para elevar a carga, e a carga é negativa, então campo e força são em sentidos contrários, tá certo? O campo vai ser para baixo. E até poderia perguntar, tá, gente? Ó, o campo vai ser para baixo. Aí, como é que são as placas, né? A placa aqui de cima seria positiva, enquanto a de baixo seria a negativa, ok? Porque ele sai sempre da positiva em direção à negativa, ok? Beleza, gente? Então, vocês vão fazer o número 1 e o número 3 e a gente encerra os estudos da eletrostática por enquanto, tá? Vamos ver como é que vai ficar no próximo PET, né? Como que vai vir o próximo PET. Mas a eletrostática ela é muito importante, tá, gente? Então, se tiver alguma dúvida, é só me procurar que a gente vai esclarecendo, ok? Então, um abraço para vocês, tá? Até mais. Beijos, tchau, tchau.